Tainan, você pode falar um pouco de como você encontrou a meditação, como é que foi a sua caminhada, o encontro com a comunidade e também como a meditação se tornou algo importante na tua vida? Então, Léo, eu vim de uma família católica e, né, tinha um contato com a Igreja Católica, mas por volta dos 23 anos, algumas incoerências, algumas coisas que eu observava, fez com que eu questionasse alguns pontos e eu sentia falta de participar de alguns rituais católicos, a missa, de uma forma um pouco mais, com um significado maior. Parece que tinha ficado tudo muito mecânico para mim. E acabou que naquele tempo eu comecei a fuçar sobre meditação, né? Comecei a pesquisar meditação, e eu encontrei a meditação, mas dentro do contexto das tradições orientais, né? Dentro do budismo. Comecei a praticar meditação no budismo, aprendi muito, né? Dentro da tradição, e só que em determinado momento parece que faltava algo, e parece que não era lá o meu lugar. Era uma sensação de eu gostava de meditar, do caminho contemplativo, mas parece que faltava algo. E foi ficando cada vez mais claro que o que faltava era a relação com Cristo, né, que eu já havia cultivado de alguma forma, talvez, né, por uma questão familiar, da tradição, mas não sabia da existência de meditação cristã. E eu fui participar de um fórum de meditação em que se falava de todas as tradições, a prática da meditação como uma tradição, né, universal. E lá tinha um participante que ele praticava a meditação cristã. Daí quando eu ouvi, eu falei, nossa, meditação cristã, isso existe dentro da tradição cristã. Comecei a procurar no Google e aí achei os grupos de meditação que se encontravam semanalmente. Comecei a frequentar um grupo próximo à minha casa, que eles se reunia, e aí eu fui me aproximando do contato com a literatura de Lawrence Freeman, John Main, né, que são os diretores espirituais da nossa comunidade, e tudo que estava escrito ali era o que eu buscava, dentro da tradição cristã, era o que eu sentia falta. E foi realmente um divisor de águas na minha vida, a prática da meditação, e ter encontrado dentro da tradição cristã foi essa sensação de voltar para casa. Eu sou muito grata ao budismo por ter me introduzido, né, de certa forma, à meditação, mas o meu lugar era dentro da tradição cristã mesmo. E ela me ajudou muito a ver o mundo de outra forma, minhas relações, porque às vezes as pessoas acham que a meditação, o que acontece é naquele período de meditação, nos 20 minutos, mas a meditação, ela transforma, na verdade, tudo o que acontece entre uma prática e outra, né? A forma como a gente enxerga a vida, nossas relações, nossas prioridades, valores. E eu acho que é um grande presente da tradição cristã que ficou e ainda está por muito tempo, vamos dizer assim, escondido, né? Eu gostaria muito que o maior número de pessoas pudessem encontrar essa prática. Você começou a meditar muito jovem e viu esse impacto, essa transformação na tua vida. Como é que você vê que a meditação pode ajudar, especialmente pessoas jovens, para ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais feliz, né? Que a felicidade é uma coisa que todo mundo busca. Então, especialmente o impacto, como você vê, da meditação para os jovens. Eu acho que a meditação para os jovens, isso eu também posso falar um pouquinho com base na experiência do contato que eu tenho com jovens em sala de aula, né, estando como professora na universidade. A gente vê os jovens hoje muito ansiosos, angustiados. Acho que a gente vive um momento de crise de sentido, né? Nunca nós tivemos um desenvolvimento tão forte em termos de tecnologias, desenvolvimento material mesmo, mas a gente percebe que isso não foi acompanhado por uma sensação de bem-estar, por um incremento de bem-estar dos jovens. E a gente vive uma época, né, de um certo culto à felicidade, a felicidade nesse modo Instagram,
que as famílias, as relações parecem perfeitas, mas todos sabem que não são. E a meditação, eu acho que para o jovem, ela pode dar algo que é maior que a felicidade, é a questão de trabalhar com um senso de propósito e de sentido, né? Porque quando, até na psicologia, né, a gente fala que quando a meta é felicidade, ela é autoanulativa, a gente vai se frustrar. Mas a meditação, ela traz ela nos leva a ser quem nós realmente somos, né? Ela permite um encontro com a nossa autenticidade, com a nossa essência, e a gente deixa muitas vezes de atuar no modo piloto automático, da forma como a gente acha que deveria ser, que, né, direcionado ao outro, mas para ser aceito pelo outro. E o jovem tem muito essa questão ainda de formação de identidade. E acho que a meditação ela dá uma centrada num momento que nós todos, né, principalmente os jovens, eles andam tão distraídos diante de tantos estímulos. É isso. Eu acho que o jovem ele está um pouco perdido com tantas referências díspares, assim, muito lado, muitos lugares para ir. E aí a meditação ela te traz para o centro, né? E é nesse centro que se restabelece um equilíbrio que a gente perdeu na modernidade, diante de tudo que a gente está vivendo. E acho que agora, nessa fase ainda específica de pandemia, em que as pessoas elas tiveram que, né, meio que foram forçadas a ficar com elas mesmas, elas, né, tiveram que se ensimismar, vamos dizer assim, e elas... aí elas começaram a entrar em contato com coisas que antes não entravam. E a meditação, acho que ela ajuda a organizar, né, esse nosso mundo interno. Você falou na busca da felicidade como, de repente, um problema, assim. Tu acha que a meditação ajuda, até falando, né, em termos de tempos de pandemia, de ver que a felicidade pode também estar através dos momentos de sofrimento? Não que o sofrimento existe essa felicidade, mas como realidade? Tipo, aceitar a realidade é uma maneira de ser feliz, né? Mesmo indo através de momentos difíceis, né? Sim. Eu acho que a meditação ela traz para a gente um senso de realidade e ela nos liberta de uma série de ilusões, né, que a gente vive, por exemplo, esse culto à felicidade, né, achando que feliz ela não é algo, a felicidade não é algo estático, né, ela é realmente algo episódico, e a meditação ela te traz para o momento presente e você olha aquilo, a situação que você está, que é mesmo, muitas vezes, se for uma situação de desconforto ou de dor, mas você entende o significado ou você sabe lidar muito melhor com aquilo, né? Eu acho que se a gente olha um pouco o caminho da meditação e junta o que você lê sobre John Baines, Lawrence Freeman, com alguns pensadores da psicologia, por exemplo, Viktor Frankl, que fala muito da questão do sentido de sair desse modo piloto automático, ele fala que existe um sentido último que ele transcende, e mesmo no sofrimento, na dor, existe um sentido, né? Mas o que a gente muitas vezes faz, quando a gente não tem uma consciência contemplativa, é viver num mundo que parece de ilusão, né? E fugindo o tempo todo de tudo que nos causa desconforto, nos causa dor. E a meditação, ela traz, apesar, né, de as pessoas, quem é de fora, acha que a meditação, para alguns pode parecer, nossa, eu ficar sentado 20 minutos repetindo um mantra é uma alienação, mas na verdade ela nos ensina a entrar nesse centro, né, nos conectar com olhar o mundo com os olhos do coração, como Lawrence Freeman fala, e aí a gente tira da frente todas essas ilusões que a gente vive no dia a dia. Você está começando um trabalho aí de diretora de projetos de meditação com jovem, né, em nível internacional. Você pode explicar um pouco quais vão ser esses projetos? Eu acho que esse é um projeto que acho que ele está germinando
né, no meu coração e acho que no do Lawrence e da comunidade como um todo, de trazer a tradição contemplativa cristã para mais próximo dos jovens. Então, a gente, nesse ano que a gente iniciou realmente com ações concretas, e a ideia é possibilitar que jovens, independente da orientação religiosa, mesmo que não tenha qualquer orientação religiosa, eles possam ter a oportunidade de experimentar um caminho meditativo, né? E também de fazer uma reflexão sobre o modo de vida atual, né? Focado na ação desenfreada, nessa cultura de workaholics, de o trabalho desenfreado, né? Do que a gente está fugindo, trabalhando tanto desse jeito. Então, a ideia é se aproximar dos jovens com uma proposta de um caminho contemplativo, né? A gente tem 2 projetos iniciais que seria, né, fica aqui até um convite para quem se interessa pelo tema e às vezes eu queria meditar, acho que meditação é algo para seres iluminados, e a ideia é desmistificar isso. Qualquer pessoa pode meditar, de qualquer tradição religiosa, sem tradição religiosa, e os frutos da meditação, eles são diversos, desde cientificamente comprovados até os frutos do espírito que o Lawrence fala, né, a atenção, a bondade e uma série de outras coisas, mas então tem 2 projetos iniciais. Um é um ciclo de palestras que elas acontecerão aos sábados, uma vez por mês, com Lawrence Freeman, e eu acho que quem não conhece ainda Lawrence Freeman é uma grande oportunidade. Ele foi quase um mentor para mim, ele que me inspirou nessa jornada. Eu acho que às vezes a gente tem a imagem algumas vezes da tradição católica com aqueles líderes mais dogmáticos, sérios e com um perfil que às vezes até nos assusta e nos afasta, né? Quem tiver a oportunidade de ouvir o Lawrence Freeman falando, vocês vão entender a profundidade desse convite, né, de conhecer o caminho meditativo dentro da tradição cristã. Então, é um convite de entrar depois no link, conhecer quais são os temas, é um encontro mensal, e depois a gente passa as instruções de como participar e tudo mais. E o outro projeto é um projeto, ele é um pouquinho, é um curso online, né? Então ele não é tão episódico assim como essas palestras, mas é um curso de 8 horas, assim, é um curso que você pode fazer no seu tempo, com a sua disponibilidade, né? Ele fica gravado ali, depois a gente tem os encontros de meditação, e nesse curso a gente passa pelo primeiro módulo, que é falar um pouco sobre o contexto atual, sobre a vida ativa, como a gente vive a vida, depois falar sobre a questão da vida contemplativa, né? O que a vida contemplativa pode nos trazer e como iniciar uma jornada dentro dessa dimensão contemplativa, e por fim, o terceiro módulo, que nos ajuda a construir um projeto de vida, né? Então eu preciso olhar para dentro muitas vezes, me conectar com esse centro para que eu possa construir uma visão de futuro mais clara. Então, a ideia é apoiar jovens que muitas vezes também estão sem um senso de direção, de propósito, com meio a tudo isso que a gente está vivendo, e passar por uma jornada em que ele experimente a prática meditativa e também construa o projeto de vida. Né, que responda a 2 perguntas básicas aí de sentido, que é o que eu quero da vida e o que a vida espera de mim. Né? Então, essas 2 perguntas de projetos vitais, elas só podem ser respondidas num nível de profundidade que a meditação ela nos leva, senão a gente não dá conta de responder. Então, fica esses 2 convites. Eu acho que é uma oportunidade. Às vezes a gente dá essa loucura de, mas eu não tenho tempo. O que eu posso falar por experiência própria, assim, reserve um tempo para você se permitir experimentar, né? Desmistificar de que a meditação não é para você, ou de que esse caminho não serve. Experimenta, assim, porque a meditação, ela realmente é só pela prática, pela experiência que você vai conseguir dimensionar como ela pode apoiar a construirmos uma vida mais equilibrada, mais plena e mais alinhada com o que nós realmente queremos ser.
Então, obrigado, Tainá. Boa sorte e seguimos juntos trabalhando por esses projetos. Legal, Léo. Estou super animada aí e espero que cada vez mais, né, que as pessoas se conectem a esse projeto aí.